Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui o nosso vídeo acerca do cronograma que eu criei para vocês aí para o cargo de agente em Palmeiras dos Índios. Pessoal, a ideia desse cronograma é atender, ainda que de forma mínima, né, as expectativas de vocês aí no sentido do concurso de Palmeiras dos Índios, tá? Percebam que nesse cronograma eu organizei da seguinte forma: dia da semana, matéria 1, matéria 2 e questões. Então a estrutura do dia ela vai estar sempre assim. Para quem tem a disponibilidade, trabalha no primeiro horário, por exemplo, manhã, a gente podia colocar aqui no turno da manhã, a gente veria dessa forma, tá? A gente veria pela manhã uma matéria, associado a essa matéria, 25 questões. No período da tarde, da mesma forma. Ah, Matheus, mas eu trabalho, Matheus, eu não tenho condições de fazer dessa maneira. Não tem problema. Supomos que você trabalha em horário comercial, de 8 às 18. O que é que você faz? No percurso para o teu trabalho, você tenta ver uma matéria. A exemplificar, na segunda-feira, língua portuguesa, certo? Aí você está voltando do trabalho, no período da tarde e noite, você vê uma outra matéria. Eu peço sempre que vocês façam essas questões que estão aqui postas. Mateus, mas eu tenho que fazer 25? Eu recomendo pelo menos 25. Mateus, mas eu não consigo, eu não tenho acesso a um site de questões. Gente, nós temos aí o TEC Concursos, tá? TEC, nós temos o TEC Concursos e temos o chamado Q Concursos. Não liguem para a letra, não dei muita atenção, não é um dos meus fortes, mas o TEC e o Q Concursos ou questões de concursos, né, são as plataformas mais conhecidas. E essas plataformas, elas acabam liberando uma quantidade de questões para que nós possamos resolvê-las diariamente, tá? Então, utilizem esse arcabouço gratuito aí. Salvo engano, são 15 no TEC e, salvo engano, 10 no Q Concursos. Então, acaba fechando aí as 25 questões que vocês podem fazer pelo menos em um dos turnos. Mateus, mas você está colocando aqui num total 50 se for somar, né? Então as duas aqui vão ter 50. Sim, 25 você vai ter acesso ao gabarito e 25 você não vai ter. Detalhe, você consegue verificar os comentários mesmo sem ser assinante. E nos comentários, normalmente, os colegas acabam colocando aí o gabarito da questão. Tudo bem? Só para a gente iniciar esse bate-papo, a ideia inicial é essa. Então, na segunda-feira, amanhã, perdão, depois de amanhã, a gente inicia como? Com língua portuguesa. Pessoal, o português é fundamental em qualquer certame e não é diferente desse da Prefeitura de Palmeiras dos Índios, sobretudo porque é um edital muito enxuto. Tá? O edital de língua portuguesa ele veio bastante enxuto, então a gente tem como ver ele sim até a data da prova. Num segundo momento, vocês vão perceber que o CTB ele vai se repetir aqui nesse cronograma pelo menos 4 vezes. Matheus, mas eu não consigo. Por que tantas vezes, Matheus? Porque você reiterou. Gente, o cargo qual é? O cargo é agente de trânsito. O que é mais importante, o que estará mais presente aí na prova? O código de trânsito, obviamente, tá? Então eu coloquei minimamente ele aqui 4 vezes, ok? Inclusive eu posso até disponibilizar, caso vocês queiram, esse modelo de cronograma. Basta que vocês comentem aí nos status, tá? Que eu deixo e envio para vocês. De repente eu incluo ele aqui na descrição do vídeo, se assim vocês preferirem, ok? Então são 25 questões de língua portuguesa, 25 de CTB na segunda. Na terça vocês verão matemática e ética, o decreto-lei 1171, tá? Então vocês verão essas duas matérias na terça. Na quarta-feira voltamos com o CTB e aí o CF aqui é Constituição Federal. Lembrando, o edital fala do artigo 1º ao 230. Está explícito em edital. Mateus, eu tenho que ver essa quantidade de conteúdo, no caso, de artigos, porque somente o quinto tem vários incisos, né? Então, eu recomendo que nós façamos pelo menos uma leitura a fim de conhecer o que trata a Constituição no tocante a isso. Mas, normalmente, o que mais vai vir aqui é o que a gente chama de direito fundamental. Eu vou botar DF, tá?
DF, Direitos Fundamentais. Mateus, como assim direitos fundamentais? Gente, leiam o artigo 5º da Constituição, da CF. Vocês precisam ler. Mateus, mas tem tantos incisos. Leiam os incisos, sobretudo os mais importantes, de que tratam a lei do uso do direito de imagem, da liberdade, das garantias. Lembrando que o artigo 5º ele é a base, normalmente, quando a gente fala em concurso público. Tudo bem? Superado isso, vamos entrando aqui na quinta-feira. Na quinta-feira, percebam que eu coloquei aqui uma matéria elencada como básicas. Mateus, o que é isso, básicas? Gente, para quem viu a aula em que eu apresentei o concurso de Palmeira dos Índios, e se você não viu, eu vou deixar, está aqui, é o segundo vídeo que eu gravei no canal. Nós temos algumas matérias, por assim dizer, mais simples. Por exemplo, limpeza e primeiros socorros, conhecimentos mínimos sobre gestão de tempo. Então, quer dizer, são coisas que a gente pode e deve trabalhar de forma mais superficial. Porém, é importante que a gente não negligencie. Tá? Tem gente que diz assim, não, já conheço, eu tenho conhecimento acerca disso aí, não preciso não. Primeiros socorros, é besteira. É besteira até você pegar uma questão na prova a qual você não conhece, a qual você não tem condições minimamente de resolver. Tá? Então, vamos lá. Novamente aparece CTB aqui na quinta-feira com mais 25 questões. Mateus, por que tanta ênfase em CTB? Mais uma vez eu repito, o CTB ele é a base. Ele é a base para o nosso concurso. Aqui nós veremos a Lei 1.240, que é a lei que tange ao município, a estrutura do município de Palmeira dos Índios. Na sexta-feira veremos História e Geografia, também do município de Palmeira dos Índios. Vale salientar que o município de Palmeira dos Índios, e o nome já é bem sugestivo, ele tem, pessoal, várias peculiaridades, tá? Tanto no aspecto histórico, não é? Como também no aspecto da geografia do município. Então é fundamental que nós saibamos minimamente os pontos mais relevantes. Não negligenciem as matérias que vocês não consideram tão relevantes, tá? Não negligenciem, são exatamente essas matérias que podem tirar a gente do concurso. Aos sábados nós faremos uma revisão geral. Mateus, como é que vai se dar essa revisão geral? A gente vai fazer 250 questões. Mateus, de que forma? Eu não tenho assinatura, eu não tenho site de questões. Eu recomendo que a gente adquira, tá? Que a gente possa estar adquirindo, nem que seja um plano mensal, para suprir essa expectativa até a prova de Palmeira dos Índios. Mas não sendo possível, vocês utilizarão o acesso gratuito, tá? E irão usufruindo dessa ferramenta. Tá bom? Analisando sempre os comentários dos colegas, a fim de facilitar aí a compreensão de vocês. Tudo bem? Mateus, e de que forma essa revisão vai se dar? Gente, é pegar as matérias. Quando vocês forem, conforme vocês resolverem as questões, por exemplo, você resolveu 25 de português. Mateus, eu tive 10 acertos e tive 15 erros. O que é que isso revela para mim, gente? Se você teve mais de 50% de erro numa questão, obviamente isso requer o quê? Atenção. Aqui, quando você chegar no sábado, que você for para a revisão geral, você vai incluir mais questões dessa matéria. Como assim, Matheus? Não entendi. Aqui você responderia em tese, você vai pegar aqui a quantidade de matérias e vai dividir e proporcionalizar. Então você vai incluir, por exemplo, 50, 60, 80 de língua portuguesa, a fim de que você possa tentar corrigir essa falha que você está tendo em língua portuguesa. E cá para nós, pessoal, o edital ele é muito enxuto em língua portuguesa. Se você está com essa dificuldade, é importantíssimo que você sane. Eu costumo dizer aqui que o sábado ele vai ser um dia do reparo, sabe? Ele é aquele dia que você para e você diz assim, poxa, eu estudei os últimos 5 dias anteriores, hoje eu preciso parar e ver como é que eu me saí. Porque não é somente responder as questões. Tudo bem, respondi 25 de matemática, acertei 5, errei 20. Abriu-se ou acendeu-se, né, ali para você um grande sinal de alerta de que matemática pode ser um ponto que vá prejudicá-lo no certame. Gente, não negligenciem essas duas matérias pelo fato de juntas elas somarem apenas 20 questões, tá? As duas juntas somam apenas um total de 20 questões. Aí tem gente que diz assim, Mateus, 20 questões nem vai nem vem. Vai, vem, leva e tira, ou tira você do certame. Pode ter certeza disso. Eu estou falando como alguém que ficou, inclusive no concurso, que
abençoada ADM Tech aí organizou, fiquei por duas questões. E duas questões as quais eu alterei o gabarito. Na prova, porque a questão da ADM Tech, para quem não conhece, só para a gente poder aqui debater rapidinho, ela é uma banca que ela cobra da seguinte maneira, sobretudo as específicas, tá, pessoal, direito. Exemplificando a guarda municipal, ela costuma misturar. Ela pega o ECA, ela pega a Lei Maria da Penha, ela pega o Código Penal e coloca numa questão só. Aí ela divide em 3 itens. Só que nos itens ela costuma alterar alguma coisa. É texto de lei, tá? O que é texto de lei, Matheus? Texto de lei, pessoal, é aquilo que realmente está na lei. É conforme está lá. E o que é que ela faz? Ela altera uma palavra, ela altera um sentido, ela altera uma colocação, ela inclui uma negativa. Não é permitido fazer isso, isso e isso. Ou são violências contra a mulher, é a violência física, sexual, psicológica, moral, menos a patrimonial. Então, entendam, ela sai tirando ali. E disso ela coloca. Agora sim, qual é o lado positivo da DMTech? É que a estrutura das respostas é sempre a mesma. Ela vai dizer que uma está errada e a outra está certa. Ela vai dizer que as duas estão certas. Ela vai dizer que uma está errada, a outra está certa, invertendo a primeira explanação, ou ela vai dizer que as duas estão erradas. Ela sempre vai fazer isso. Então, o que é que você precisa fazer? Eu costumo dizer sempre, na guerra, a gente não pode atacar todo mundo de uma vez. E numa prova, a gente está em guerra, né? Uma guerra, assim, boa, contra o nosso conhecimento, contra aquilo que a gente adquiriu de bagagem. E no momento da prova, a gente precisa ter calma. Calma no sentido de parar, pensar e dizer assim, poxa, peraí, eu não tenho como destruir 2 inimigos ao mesmo tempo, então eu vou atacar um. Primeiro você ataca uma questão ali, um apontamento que ela colocou, e depois você olha, porque se você souber o gabarito da primeira que você atacou, por exemplo, na primeira alternativa você sabe que ela é errada, então não tem como as duas serem certas, não tem como a que você tem certeza de que está errada ser certa, e aí você já eliminou duas, a chance já caiu para 50%, tá, gente? Então, só para vocês entenderem, eu tenho um pouco mais a falar da MTech, mas vocês preferindo também, deixem aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo em específico falando dessa minha infeliz aí experiência que eu tive com a banca. Mas assim, nada contra, não tenho nada contra a metodologia, o nível de dificuldade eu considero médio, médio baixo, não eu vejo como médio difícil não, tá? E como eu, só para finalizar a explanação, eu alterei o gabarito na hora de passar para o gabarito final, da prova para o gabarito final, e foram os 2 pontos que acabaram me tirando aí. Na verdade, eu creio em propósito e acredito que não era aquele o meu propósito para o momento. Tudo bem? Então, para finalizar, gente, a gente vai fechar o sábado com essa revisão. E domingo, Matheus, o que é que a gente vai fazer no domingo? Eu não vou estudar não, né? Vou ficar em casa, vou tirar o dia para descansar. Gente, você não tem tempo para descansar. A prova é dia 17 de dezembro, hoje são 4 de novembro, a gente não tem tempo para descanso. Você quer descanso ou você quer alcançar o teu objetivo, que é o cargo público? Eu imagino que vocês queiram a primeira opção, ou melhor, a segunda opção, que é alcançar o cargo público. Desta forma, priorizem. Tudo na vida da gente está relacionado à prioridade. Qual é o grau de prioridade que vocês estão dando a esse concurso público? Matheus, para mim, tanto faz, tanto fez. Então, beleza, se é um tanto faz, tanto fez, tranquilo. Não, Matheus, é importante para mim que eu tenha esse concurso, eu quero conquistar essa oportunidade. Então, show. Prestem atenção e aos domingos façam simulados. Matheus, quanto tempo até a prova? Gente, é dia 17. Fazendo uma continha aí relativamente até simples, a gente tem pouco mais de 1 mês e 10 dias, um pouco mais de 1 mês e 12 dias. Vamos arredondar para 1 mês e 2 semanas? Então, 1 mês e 2 semanas, considerando cada final de semana, você tem mais ou menos aí 6 ou 7 simulados a fazer. São 6 ou 7 provas da banca que você vai resolver. Se você entrar no site chamado PCI Concursos, você vai ver que nele você consegue encontrar as provas anteriores de qualquer banca, particularmente, praticamente, melhor dizendo. Então entram lá e colocam ADM Tech e agente de trânsito. Vocês vão ver que tem algumas provas anteriores, inclusive da Prefeitura de Palmeira dos Índios, organizado no ano 2019. Resolvam esses simulados. Agora, cuidado, não deixem que o resultado do simulado inviabilize aí o que vocês, como vocês estão se sentindo, não. O primeiro simulado, você vai, que a gente diz na gíria concurseiro, né, você vai tomar bomba. Você vai dizer, poxa, de 50 questões eu errei 35, só acertei 15, ou então só acertei 10. Não desanima, você está iniciando a caminhada. O importante é que próximo à prova, você consiga olhar e dizer, poxa, de 50 questões eu acertei 35, eu acertei 32, eu acertei, sei lá, 40, por que não, 45, tá?
Inclusive, se vocês preferirem e quiserem, a depender, eu posso fazer até um vídeo também comentando a respeito da minha expectativa para a nota de corte. Tá? Eu acredito que venha alta, são 9 vagas. O salário, eu não falei no vídeo anterior, mas é um salário interessante, pessoal. Ele gira em torno da casa dos R$ 3.300. É uma cidade muito bacana, é uma cidade turística, inclusive aqui do nosso estado de Alagoas, e que certamente vai cativar aí muitos colegas nossos concurseiros, tá? Mas repito mais uma vez, gente, a gente só precisa de uma vaga. Esqueçam essa ideia, poxa, são 9, meu Deus, não vai dar para mim. Vai, você só precisa de uma, e eu garanto para vocês uma coisa: quem seguir com fidelidade, tá? O que está posto aqui, certamente vai ter êxito. Não tem como dar errado, porque as questões fixam, a forma que você estuda ajuda a você adquirir o conhecimento, e as questões ajudam a fixar. E ao mesmo tempo também elas ajudam de modo que a gente consiga assim, identificar em que momento nós estamos. Mateus, de todas as matérias, a que eu estou pior é História e Geografia. Pronto, você já sabe que se você precisar aqui cortar um dia o CTB, você vai cortar e vai incluir História e Geografia. Tá? Ou então no sábado, em vez de revisar com 250 questões, você vai fazer apenas 150 ou 200 questões e vai incluir um estudo mais incisivo aí em História e Geografia. Tá bom, pessoal? Eu posso fazer um vídeo sugerindo maneiras de como estudar. Eu peço apenas que vocês comentem aí para que eu possa estar passando para vocês o meu jeito de estudar, tá? Não quer dizer que seja o ideal, até porque cada pessoa tem suas singularidades, mas fica como uma sugestão de vídeo. Lembrando, amanhã a gente já tem aula, tá? Vou estar gravando aula aí sobre os conceitos iniciais ali do CTB, algumas coisas preponderantes. Estaremos resolvendo também questões. Tudo bem? Desde já, meu muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia, tarde ou noite. Obrigado. Curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal, ajudem essa rede a crescer e obrigado.